A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugerali e hoje vamos falar de relacionamentos de mutualidade. Relacionamentos de mutualidade. Bom, há aqui um texto na Palavra de Deus, em Mateus 12, versículo 35 e 36, que diz assim: O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Homem bom, tesouro bom, coisas boas. Homem mau, péssimo, mau tesouro, tesouros perigosos, coisas más. Mas Deus é justo, haverá o dia do juízo. Agora, o mais interessante é que, se cada um de nós tem um relacionamento de mutualidade com outras pessoas, então, provavelmente nós estamos em boa companhia. Vamos ver alguns exemplos das Escrituras. Durante um tempo, Ló, uma personagem bíblica do Antigo Testamento, ele foi muito próximo. Durante um tempo ele foi muito próximo do seu tio Abraão, mas quando essa proximidade, quando esse caminhar mútuo, quando essa relação de mutualidade, e repito, de proximidade cessou, ele se meteu em grandes problemas. Ló meteu-se em grandes problemas. Outro exemplo bíblico: o rei Saul era chegado ao profeta Samuel, eram amigos ali, coração com coração. Davi estava próximo do profeta Natã. Neemias era considerado pessoa de confiança do rei e Daniel viveu em mutualidade, de uma forma mútua, a interação, a interdependência com os seus amigos. Ele tinha mais 3 amigos. Vamos para o Novo Testamento e vemos que Jesus está junto de Deus. Tinha uma relação de mutualidade com Deus, o Pai. Os discípulos estavam ao lado de Jesus. Um pouco depois, umas décadas depois, Paulo e Barnabé gozavam da confiança da igreja de Antioquia, de uma comunidade na cidade que hoje pertence à Turquia, a cidade de Antioquia. Timóteo era um grande amigo de Paulo. Estes são apenas alguns exemplos das Escrituras de pessoas que viveram relacionamentos, viveram a vida com relacionamentos de mutualidade. Como discípulos de Cristo, como cristãos, não temos a opção de vivermos ou não em mutualidade, pois isso é um mandamento, é uma dica, é uma orientação preciosíssima, valiosíssima de Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 16, o apóstolo Paulo diz: sejam vigilantes, vigiem, sejam atentos, fiquem firmes na fé em Deus, na confiança em Deus, portai-vos varonilmente como homens a sério e fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: que se consagrem, que se entreguem uns aos outros ao serviço daqueles que se separaram para viver como discípulos de Cristo. A interdependência, os relacionamentos de mutualidade. Bom, o nosso programa este ponto de encontro é principalmente para
os singles, não somente, mas principalmente para aqueles que nesta fase da sua vida estão a viver como single, estão a viver sós, mas o nosso lema, um dos lemas do Ponto de Encontro é singles, mas não sós. Daí a importância de nós sabermos que nós somos muito mais fortes e devemos suportar as debilidades de algumas pessoas que são próximas de nós, mas são mais fracas. E devemos viver em convivência, até com pessoas que não achamos muito perfeitas, porque nenhum de nós é perfeito. Devemos investir em relacionamentos, então, de mutualidade. Também é-nos dito na palavra de Deus, queridos, levem os pesos, os fardos, as mágoas, as tristezas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mutualidade. Levem os pesos da vida uns dos outros e assim nós vamos cumprir a lei de Cristo, que é o amor. Quando pessoas que estão em posição de liderança ou destaque não vivem em mutualidade, e há muitos singles, pessoas que estão a viver sozinhas, têm posições de grande responsabilidade e de liderar e de ser exemplo, estão em destaque. Quando nós não vivemos, estando em liderança, este estilo de vida cristã, de levarmos as cargas uns dos outros, então, infalivelmente, os problemas, e alguns bastante graves, vão surgir. Os grupos de solteiros e as igrejas mais saudáveis são aquelas em que a mutualidade é requerida, é pedida, é ensinada, é exemplificada na prática. Há ali um núcleo de pessoas que começou a dar exemplo. É assim que se faz, é assim que podemos conviver com responsabilidade uns pela vida ou pela vida dos outros. A tua igreja, uma pergunta, e o teu grupo de solteiros está a praticar a mutualidade de uma forma responsável? Ou cada um está virado para si e olhando para o calendário do próximo evento? Quem são as pessoas na tua vida com as quais tu mantens um relacionamento de mutualidade? Quem são? Conta lá. Não precisam de ser muitas, mas tu vais ver que essas pessoas realmente são preciosas para ti e alegram sobremaneira o teu coração. Deixa-me dizer que há algumas áreas onde Deus nos deu um dom para abençoar a nossa vida e a vida dos outros. Esse dom, essa dádiva, essas três dádivas são as seguintes, querido ouvinte. Primeira, quando a tua conduta normal é tratar as pessoas com mutualidade, é-te mais difícil afundares. Mesmo quando passas por grandes perdas, grandes dores, decepções, traições, quando a tua conduta, o teu comportamento normal é tratares as pessoas com mutualidade, ou seja, tu dás e recebes, é muito mais difícil tu ires ao fundo, mesmo quando és profundamente atingido. Agora, há aqui um texto muito interessante em Provérbios que diz: do orgulho só resulta o conflito, a contenda, mas com os que se aconselham, lá está a mutualidade, se acha a sabedoria. O ensino do sábio é uma fonte, não de água, mas de vida, para que se evitem laços e armadilhas de morte.
Pobreza e afronta vêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão, a correção de uma forma humilde, será honrado por Deus, pelas pessoas e pela vida. Estou a defender o primeiro dom que Deus nos deu, a primeira capacidade, que é tratarmos de uma forma comportamental as pessoas com mutualidade. Segundo, ao agir com mutualidade fica mais fácil veres o quadro por inteiro. O conselho dos outros expande, alarga a tua visão. Em Provérbios 27:17 também diz: como o ferro com ferro se afia, assim o homem, o ser humano, faz com o seu amigo. Portanto, ao agir com mutualidade, fica mais fácil tu veres o quadro inteiro. O conselho dos outros expande, afia o teu mundo, torna-te uma pessoa mais eficiente. Terceiro, finalmente, quando se tem mutualidade, é mais difícil se dar mal com decisões mal tomadas. Em Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são mentirosos. Deus dá dons aos seus filhos, e nós nos devemos mesmo regozijar e investir neste maravilhoso dom de viver em mutualidade. Então, querido ouvinte, para encerrar esta nossa meditação de hoje, no nosso ponto de encontro, eu queria terminar também com mais algumas perguntas. Tu tens erroneamente considerado a mutualidade uma opção dentro da vida cristã? Uma opção, ou é algo, ou é um dom que Deus deu para tu viveres esse estilo de vida? Ser sincero, para ti é só uma opção ou é a vida? Segunda pergunta, pensa nisso, suspira fundo, respira fundo e pensa nisso. Que passos tu pretendes dar no sentido, passos práticos, ações práticas, ajustamentos, tu pretendes dar no sentido de obedecer a Deus nesta questão de uma vida de mutualidade, de interdependência? Se calhar para isso vais ter que ir ter com alguém, pedir perdão, confessares que tens errado aqui e ali com essa pessoa e dizer: sim, eu quero reconciliar e quero viver uma relação responsável de mutualidade contigo. Que passos tu pretendes? Eu dei exemplo de um passo, não é? Que outros passos tu pretendes dar no sentido de obedeceres ao grande e sábio Deus na área da mutualidade? E para encerrar a última pergunta, se tu trabalhas numa igreja, numa comunidade cristã, quem é o ministro com quem tu tens um relacionamento de mutualidade para receberes críticas construtivas e orientação? Quem cuida de ti? Quem está, no bom sentido, de olho em ti? Porque a palavra de Deus diz que tu és a menina, és a pessoa dos olhos de Deus, não é? E então Deus te ama e tem um olhinho dele sobre ti, mas usando outras pessoas. Deus usa pessoas na tua vida. Deus usa pessoas. Então nós queremos deixar esta sugestão de ficares mais atento ao mandamento de nós vivermos uma vida amando-nos uns aos outros, orando uns pelos outros, sujeitando-nos uns aos outros, ou seja, cumprindo aqueles 34 mandamentos de mutualidade. Um grande abraço aqui da Rádio Transmundial e da parceria do Celebrando a Restauração da ICMAV
para todo o single que nos ouve e para aqueles com quem tu vais partilhar este programa. É necessário vivermos em mutualidade. Grande abraço. O programa Ponto de Encontro está disponível no Spotify e Google Podcast. Pode contactar Danilo Gugeral no Facebook ou então através do 967 986 360. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.